Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, depois de celebrarmos com muita alegria a solenidade da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, colocando em suas mãos nossas necessidades, tudo aquilo que vivemos, hoje vamos ver Jesus nos falar da pureza das intenções, da pureza do nosso coração, porque às vezes somos apenas um verniz e não conseguimos aprofundar aquilo que é a vontade de Deus em nossa vida. Vamos ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, palavra de Deus que acabamos de ouvir nos mostra Jesus que vai à casa de um fariseu para jantar. O fariseu o convidou. Ele chegou à casa e pôs-se à mesa para o jantar. O fariseu admirou-se por Jesus não ter lavado as mãos antes da refeição. Jesus, então, realiza um discurso sobre a honestidade de pensamento e sobre a pureza das intenções. De certa maneira, Jesus vai contra aquela formalidade de quem se julga justo. Para o fariseu, ser justo era cumprir os ritos exteriores e nada daquilo que fosse do coração. Ao contrário, a preocupação de Jesus está na pureza do coração. A higiene proposta pela palavra de Deus não pode jamais permitir que sejamos pessoas gananciosas ou egoístas, pois isto vai gerar a maldade e a insensatez. É preciso, sim, cumprir com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Onde está, nesse caso, a caridade marcada pela generosidade, que sabe dar esmolas, quando reconhece ter recebido tudo de Deus? No Evangelho, Jesus fala da esmola. E nós somente damos esmola, conseguimos dar a esmola, quando reconhecemos que aquilo que temos é dom de Deus, que foi Deus que nos concedeu.
A fonte, portanto, da caridade está em Jesus. E assim, por ele somos purificados, não apenas exteriormente, mas sobretudo o interior do ser humano. A verdadeira pureza do coração não vem de ritos exteriores, mas da união a Cristo e da vivência da fé. Os fariseus permanecem exclusivamente no aspecto externo, preocupados com a aparência e o reconhecimento dos outros. Por isso Jesus exclama: ai de vós, fariseus, que limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Se no início nós ouvimos dizer que aquele fariseu ficou indignado por Jesus não ter feito a higiene das mãos antes da refeição, agora nós vemos Jesus indignado com ele devido à sua superficialidade, com a sua preocupação apenas com o exterior. É uma indignação de Jesus. Não que ele esteja aqui condenando aquele fariseu, mas está indignado com a atitude dele. E isso nada mais é do que uma proposta para que ele perceba o seu erro e, quem sabe, poderá converter-se. Diz o Papa Francisco que onde há rigidez, não há Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus é liberdade. E essas pessoas queriam dar passos tirando a liberdade do Espírito de Deus e a gratuidade da redenção. Para serem justificados, deveis fazer isto, isso e aquilo. O Espírito de Deus é livre, sopra onde quer, como quer, da forma que quer. Diante desse Evangelho, nós devemos nos questionar: como vai a nossa generosidade? Como está o nosso interior? Ou será que estamos também nós, neste tempo em que vivemos, sendo pessoas apenas superficiais, que não olham o interior, mas que estão preocupados com a aparência, com a beleza das coisas simplesmente, sem reconhecer o interior humano? Não adianta ter um exterior belo, cheio de palavras bonitas, se interiormente não existe nada a ser oferecido de bom. Vamos nos unir mais a Jesus e saber que a partir daí nós conseguiremos ser pessoas dignas e que conseguirão fazer a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fique em paz.